A aula de hoje eu acho que é uma das mais importantes de todo mundo que quer aprender gestão de uma forma definitiva. Gestão se faz com números. Se eu não tenho números, se eu não estou medindo, eu não sei para onde eu vou. Isso é muito importante a gente entender. O pai da administração, Peter Drucker, diz o seguinte: se você não mede algo, não pode entender o processo. Se você não entende o processo, não pode aperfeiçoá-lo. Traduzindo, o que isso significa? Significa que se eu não meço o que eu estou fazendo, eu não tenho como aperfeiçoar. Se eu pretendo aperfeiçoar tudo que eu faço, chegar em melhores resultados, alcançar novos patamares, novos níveis de qualidade, de excelência, de resultado, eu preciso imediatamente começar a medir o que eu faço, transformar em números. E toda vez que eu utilizo números para medir alguma coisa que eu estou fazendo, nós chamamos esses números de indicadores. Podemos chamar de indicadores de performance, indicadores de desempenho, como você queira chamar. Estes indicadores são os números que eu vou utilizar para saber se eu estou no caminho certo e se as ações que eu estou fazendo, que eu estou implantando, estão dando melhores resultados ou não. Ok? Bom, quais indicadores a gente pode utilizar para medir nossos resultados? Eu vou hoje te passar os mais importantes. Vou sugerir para você 8 indicadores essenciais para você começar a utilizar a partir de agora. O primeiro indicador que eu quero te falar é faturamento bruto, caixa ou receita. Então, exatamente quanto está entrando de dinheiro. Aqui é quanto entrou efetivamente no dia. Se você se habituar diariamente a anotar quanto entrou de dinheiro, entrou não é que vai entrar, passei um cartão de crédito, vai entrar. Aqui é quanto efetivamente entrou hoje. Quanto entrou, hoje de dinheiro? Quando eu faço essa anotação, por dia, por semana ou por mês, eu estou anotando este indicador. E eu começo a comparar este dia com outro dia, essa semana com outra semana, este mês com outro mês, esse trimestre, este ano com outro. E começo a colocar metas de faturamento mensal para mim, por exemplo. Eu preciso medir, então, quanto efetivamente de dinheiro está entrando no meu negócio. Outro indicador muito importante é vendas. Nesse contexto, venda total de um período. Olha que interessante. Diferente do primeiro indicador, que eu falei que é quanto entra de dinheiro, que é caixa ou receita, venda é quanto eu passei a ter direito a receber, mas não necessariamente recebi. Então, por exemplo, quanto eu vendi hoje? Hoje eu fechei um tratamento de R$10.000 e fechei aqui com as operadoras, com um convênio, 2 pacientes aqui que somado me deu R$2.000, por exemplo. Então, hoje eu passei a ter direito a R$12.000. Deu para entender? Então, esta venda de R$12.000 eu marco hoje, ou nesse período que eu estou anotando aqui, como venda. Mas esses 12.000 já entraram? Não, porque vai ser parcelado, porque a pessoa deu cheque para alguns dias, não importa. Ok? Então, são marcações diferentes. Quanto dinheiro entrou e efetivamente o que eu vendi. Terceiro indicador que eu acho muito importante a gente utilizar na clínica também é a gente ter clareza do valor médio de cada orçamento aprovado particular. Então vamos pensar o seguinte: cada tratamento que você fechou, apertou a mão do cliente, fechou, vamos fazer o tratamento, qual o valor dele em média? Aí você fala, poxa, Plínio, mas varia muito. Eu sei que varia muito, por isso é média. Mas qual que é o valor médio? Então tem um de 1.000, um de 500, um de 2.000, um de 1.500. Qual que é o valor médio? Aí você vai descobrir, por exemplo, que você tem lá, sei lá, R$1.975 é seu valor médio. Quanto mais a gente faz isso, com mais frequência a gente faz isso, mais clareza esses números ficam na nossa cabeça. Então pode ser que você saiba que, em média, um tratamento seu é de R$1.900, R$2.000, R$5.000, eu não sei. Então, se você tem a expectativa de ter 5 novos clientes para o mês que vem e cada cliente te gera, normalmente, fechados novos, R$2.000, então você sabe que R$10.000 de venda é a sua expectativa para o próximo mês. Deu para entender? Então, outro número importante é a gente começar a medir qual o valor médio de cada orçamento fechado que a gente tem. Média. Quarto indicador importante, a gente chama de TCO, ou taxa de conversão de orçamento, ou taxa de conversão de oportunidades, como você queira chamar. O que é essa taxa de conversão? De cada 10 orçamentos que você faz, quantos você fecha? A gente tem reparado que as clínicas têm fechado por volta de 4 de cada 10, 3 de cada 10. Tem sido muito comum esse número. Mas esta proporção, ou seja, de 30%, 40%, é muito ruim. Uma clínica realmente saudável, um consultório saudável, tem acima de 70% de taxa de conversão. De preferência, acima de 75% de taxa de conversão.
O que significa isso? Que você deveria estar fechando os seus orçamentos particulares entre 7 e 8 de cada 10. Se não está fechando, por que será? Quase todo mundo acha é preço. Não necessariamente. Às vezes é porque ele não gostou do profissional, não gostou da forma como ele apresentou, não achou ele meio mão pesada, ou porque achou a clínica suja, achou a clínica, enfim, desorganizada. Alguma coisa aconteceu que o conjunto não necessariamente o agradou e às vezes ele não fecha por causa disso, tá? Mas é importante a gente ter esse número, medir esse número e criar ações para melhorar. É importante, se você tem 3, 4 colegas que trabalham na clínica com você ou para você, que a gente consiga medir cada um. Qual é a taxa de conversão do Dr. João, da doutora Carla, do Dr. Pedro, enfim. Quando a gente mede separadamente, pode ser que a gente descubra que um desses profissionais está fechando 9 de cada 10, enquanto o outro está fechando 2 de cada 10. O que significa isso? Que talvez a forma como seja abordado, né, o tratamento por aquela pessoa que fecha 90%, 9 de cada 10, esteja sendo mais eficiente, está apresentando de uma forma mais segura, talvez. E o outro que está fechando menos, às vezes possa ser o melhor dentista clínico daquela unidade, mas não necessariamente está sabendo apresentar. Então, uma decisão de gestão talvez pudesse ser concentrar mais as avaliações, os orçamentos, as consultas com o profissional que fecha 9 e concentrar mais o atendimento com o profissional que está fechando menos, se for um profissional bom. Deu para entender? As decisões virão a partir do momento que eu tenho números para tomar esse tipo de decisão. O quinto indicador que eu quero recomendar que você comece a usar a partir de agora é lucratividade em percentual. O que significa isso? Entra um valor, receita, dinheiro, caixa, lembra? Aí você vai retirar desse valor as despesas do mês. Despesa com dental, com protético, com funcionários, com aluguel, com domínio, todas as contas. Então, tudo que entrou menos o que saiu gera lucro. Muito bem. Este lucro que sobrou, quantos por cento é do total que entrou? Exemplo, entrou 10 mil reais e saiu 7 mil reais. Sobrou 3. 3 mil reais é 30% de 10 mil. Então, se eu falar que a minha clínica tem 30% de lucratividade, significa que de toda a receita, caixa que entra, 30% sobra como lucro, ok? Esse é um número muito importante da gente ter anotado, estar medindo e termos padrões em cima disso. Buscar cada vez melhorar também esse tipo de resultado através de pequenas ações, de ajustes na parte dos gastos e etc. para a gente ir trabalhando cada vez mais ou mantendo o padrão de um nível harmônico de lucratividade. Sexto indicador importante dessa lista é custo hora efetiva por cadeira. O que significa isso? Você vai pegar o seu custo fixo, que é aquele custo que acontece de uma forma rotineira para você, ainda que a conta não seja linear, como aluguel, funcionário, os encargos dos seus funcionários, condomínio, etc., água, luz, telefone. Estas contas são as contas fixas, você vai ratear, vai dividir pelo tempo efetivamente utilizado pela sua clínica na soma das cadeiras. Então, de tal maneira para você descobrir quanto custa efetivamente cada hora em cada cadeira. Então, vou imaginar que você fez uma continha lá e chegou no fato de que cada hora em cada cadeira custa 15 reais, por exemplo. Então, significa que se cada hora de cadeira custa, na prática, para mim, 15 reais, eu tenho que trabalhar a rotina, e a produtividade, o ritmo da minha cadeira para conseguir resultados que superem este valor. O próximo indicador que eu quero te falar é o tempo médio por procedimento. Quanto tempo você demora para fazer uma restauração, uma MOD? Quanto tempo você demora para fazer uma enda de molar? Quanto tempo você demora para fazer uma faceta, ou seja o que for? É importante que a gente tenha o cálculo certinho do tempo gasto. E não é só o tempo com a cadeira ali que eu estou com o paciente, mas que a gente possa medir o tempo todo tomado do consultório, tá? Então, se eu sei que o meu custo hora é determinado que eu calculei, este custo hora é utilizado em toda essa fração de tempo que aquela sala está ocupada com um determinado paciente. Então é importante que essas duas coisas andem juntas. Então saber aqui o tempo que eu gasto com cada procedimento. E por fim, o último indicador dessa essência, né, desses básicos, indicadores básicos que eu quero passar para você, é o tempo total que você gasta, em média, para um tratamento. Nossa, mas como assim, Plínio? Então,
Um tratamento seu, você faz 5 minutos para uma coisa, 10 para outra, 15 para outra, 1 hora aqui, 1 hora e meia e tal, somado, dá quanto em média? De novo, média, né? Então é um tratamento somado as horas dá 4 horas, outro somado dá 6 horas, outro somado dá 5 horas, e aí você chega numa média. Olha, em média, neste mês, né, os meus tratamentos gastaram tanto. 5 horas, 4 horas, 6 horas, enfim, você tem um tempo total de tratamento que está gastando. Isso significa que eu consigo saber, quando eu tenho um cliente que está entrando e me pagando um dinheiro, que eu vou ocupar em média 5 horas, cada hora eu sei quanto custa, eu já consigo ter uma estimativa, inclusive, de lucratividade só com esses primeiros números. Bom, com esses indicadores que eu acabei de te apresentar aqui, eu consigo ter uma visão geral do negócio. Eu costumo ter essa radiografia. A partir desses números, eu enxergo o que está acontecendo e posso começar a criar e provocar em cada um desses números metas para eles. Eu posso começar a fazer um tratamento talvez um pouco mais rápido, eu posso reduzir o meu custo hora, eu posso fazer com que a quantidade de horas para a conclusão de um tratamento seja reduzida, eu posso aumentar as vendas do período, eu posso e por aí vai. É importante então que eu tenha números, porque como eu disse no começo, gestão se faz com números e a partir do momento que eu tenho esses números todos, começo a trabalhar um por um, para melhorando cada um dos meus indicadores. Bom, esses são os indicadores que eu recomendo para você, comece a usar a partir de agora.